Vamos ver o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero ler para os irmãos os versículos 27 em diante, a confissão de Pedro, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. Diz a palavra do Senhor Jesus assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntaram-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. E então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E então começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. E então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Deus, é tão preciosa. E a cada domingo, quando aqui nos encontramos e nos reunimos como igreja, nos reunimos como corpo de Cristo, a minha oração é que mais uma vez, Senhor, o Senhor não permita que nós voltemos para os nossos lares sem que essa verdade nos mude e nos molde. O Senhor sabe quais são as necessidades de nosso coração. As necessidades que nós nem conhecemos, porque às vezes nós achamos que as nossas necessidades são umas, enquanto o Senhor vê a fundo o nosso coração. Essa verdade da Tua palavra, a cruz de Cristo, ela significa muito para nós. E é por isso que nós estamos aqui. Nos ajuda a entender essa verdade. Nos ajuda a entender qual é a implicação dela para a nossa vida, para a vida da Tua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo sacrifício vicário. Te agradecemos pelo Teu amor. Amor esse que foi aqui cantado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E eu fico aqui a pensar que quando eu faço essa pergunta, talvez você se pergunte: mas que pergunta boba. Ora, quem é Jesus para mim? E talvez alguns digam: Jesus é Deus. Mas na prática, quem é Jesus para você?
Porque quando a gente olha para a história, irmãos, do cristianismo, a gente encontra muitas pessoas relacionando-se com Cristo e olhando para Jesus de uma forma diferente. Alguns dizem, ele é um sábio, ele é um revolucionário, ele foi. Outros dizem, foi um pacifista. Outros dizem, o maior líder que o mundo já teve, já viu. Bom, talvez esses aspectos sejam de alguma forma e reflitam de alguma forma o caráter de Jesus. Mas quem foi ele? O Evangelho de Marcos diz que ele foi Deus. O Evangelho de Marcos começa dizendo Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Talvez para nós hoje essa pergunta não faça tanto mais sentido, mas você preste atenção, volte a 2000 anos na história. Na história de um povo que cresceu aprendendo as palavras dos profetas. Na história de um povo que esperou por um Messias prometido. Na história de um povo em que passava de tempos em tempos, surgia alguém dizendo que era o Messias. Imagine a confusão dessas pessoas. Será que agora é? Não, será que agora é? Pouco tempo antes, no período que nós costumamos chamar de intertestamentário, houve revoltas judaicas, a revolta dos Macabeus. O povo se levantava, e quando se levantava um grande líder, como foi Judas Macabeus, as pessoas já se perguntavam, esse é o Messias? Muitos apareceram arrogando-se para si. Imagina você se alguém na sua casa, imagina você um habitante da Palestina de 2000 anos atrás. De repente você cresce na sua família, o seu irmão mais velho começa a dizer, eu sou Jesus. Eu sou o ungido de Deus. Jesus tinham muitos, e Yeshua, Jesus a versão grega desse nome. Imagina você, mãe, mesmo que o Senhor tivesse aparecido para você em um anjo, dizendo, eu vou colocar em você, no teu ventre, o Filho de Deus. Imagine você. Imagine os irmãos. Você na conversa lá, você brincando de bolinha de gude. Não tinha isso naquela época, não sei, né? Você brincando de, sei lá o que, pique-pega na Palestina de 2000 anos atrás. E aí você briga com seu coleguinha. Você diz assim, vou chamar meu irmão mais velho. Quem é ele? Ele é Deus. Você cuidado comigo. Imagine a confusão desses meninos. Tanto era essa confusão que a Bíblia relata um momento em que Jesus estava pregando em uma casa, a mãe de Jesus manda os irmãos buscarem. Já está na hora desse menino voltar. A Bíblia relata, por exemplo, o espanto de Maria e José quando vão ao templo, têm que voltar porque eles estavam voltando da peregrinação. E aí, de repente, precisam voltar para Jerusalém, porque Jesus havia ficado para trás quando encontram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no coração. Jesus era Deus. Mas parece que essa ideia do Messias, ela foi confusa, porque era difícil para eles, e agora será que é? Será que é esse o Messias que nós esperávamos? Jesus então traz à tona esse diálogo. E ele diz aos seus discípulos, ele levanta e suscita essa questão e diz, olha, quem vocês já ouviram aí dizer, quem eles estão dizendo que eu sou? E então, a resposta que eles ouvem no versículo 28, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque a essa altura João Batista já havia sido decapitado. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Alguns outros ainda dizem que são outros profetas. E Jesus então agora faz dessa pergunta uma pergunta pessoal e questiona aos seus discípulos e diz, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou?
E então Pedro sai à frente dizendo: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que nós esperávamos. Esse é o significado da resposta de Pedro. No entanto, o diálogo continua e Jesus começa a explanar qual era o projeto de Deus para a vida dele. E Jesus então começa a esclarecer os seus discípulos que era necessário que ele fosse para a cruz do Calvário. Mas esse diálogo, na verdade, reflete muito bem a confusão que havia entre esses discípulos. Irmãos, o que essa noite eu quero compartilhar conosco. Nós temos visto aqui no Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos vai definindo a identidade de Jesus. Jesus é rei, Jesus é Deus, mas era um rei que precisava tomar a sua cruz. E aqui eu quero partilhar algumas coisas importantes para nós. Primeira delas, eu quero falar acerca da necessidade da cruz. E é o que Jesus diz aqui. Olha comigo então, irmãos, o versículo 31. E então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Irmãos, escutem isso. Eu já disse aqui há algum tempo atrás, eu citei uma frase de Blaise Pascal, e eu acho que ela é muito interessante porque ele disse em um dado momento o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem retribuiu o favor e criou Deus à sua imagem e semelhança. Eu acho que essa frase faz sentido quando nós criamos para nós uma perspectiva de quem Deus é ao nosso gosto. Ao nosso gosto. E é por isso que essa mensagem aqui, ela faz todo sentido para nós hoje. Quem é o Deus com quem nos relacionamos? Eu acho que muitas igrejas se relacionam com Deus como se fosse Ele um Deus que veio somente para nos servir. Porque, afinal de contas, se nós temos um Deus a quem nós podemos determinar, ora, esse Deus é um servo. Onde está a soberania desse Deus? Ou um Deus que está pronto para me conceder tudo aquilo que eu colocar diante dele nas minhas orações de fé. Quem é Jesus para nós? Essa confusão havia. Os discípulos, irmãos, esperavam. A ideia que se tinha de Messias nunca era associada com o servo sofredor de Isaías. Não se esperava um Messias como Cristo Jesus. Um Messias que veio para servir. O Filho de Deus encarnado, que veio e conviveu com aqueles que a sociedade judaica consideravam pecadores, a pária da sociedade. Um Cristo, Filho de Deus, que se ajoelhava diante dos pés dos seus discípulos, dizendo: eu vou lavar os seus pés. Esse Messias causava confusão na cabeça dessa gente. Quem é esse? Ao mesmo tempo, esse era um Messias que, diante de uma tempestade, e os discípulos em polvorosa desespero, dizendo: Senhor, não te importa que morramos? E o Senhor então se levanta, diz: homens de pequena fé, cala-te, vento. E ali estão eles, absolutamente embasbacados e admirados, conversando entre si: quem é esse? Quem é esse? Que o vento, que o mar o obedece. Quem é esse que põe a mão sobre um leproso e o leproso fica curado? Quem é esse? Quem é esse homem? Eles esperavam um Messias guerreiro. Eu não sei se no imaginário dessa gente, a gente, por exemplo, tinha um grupo, uma casta judaica chamada de saduceus. Os saduceus esperavam um libertador, ou os zelotes, perdão. Os zelotes eram um grupo, um partidário bem extremista. Eles esperavam que o Cristo, o Messias, viesse na figura, sei lá, de um Chuck Norris,
palestino, porque para o Chuck Norris não tem ninguém. Esse Messias vai vir, vai arrebentar com tudo, virá como um rei no seu cavalo real, montado, libertará esse povo do jugo de Roma e reinará e estabelecerá a harmonia. Quem vem? Jesus montado em um burrico, saudado com palmas e gritos de hosana ao que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, irmãos, que a cruz foi necessária. E a cruz foi necessária por duas razões de uma forma especial. Por uma razão pessoal, nós falamos um pouco disso na semana passada. A razão pessoal é que nós somos pecadores. A cruz era necessária, porque nós somos falhos. Porque eu e você somos imperfeitos. Porque eu e você, por maior que seja a nossa boa intenção, ela não passa de boa intenção. E ainda que em nós habite a imago Dei, ainda que em nós a gente possa encontrar gestos de amor, há dentro do meu coração uma lei do pecado que habita em mim, que me coloca uma dura cerviz, um coração duro. E é por isso que a cruz se faz necessária. Porque a redenção da sua alma precisava ser conquistada pelo preço de um sangue perfeito, puro, santo, imaculado. Essa é a necessidade pessoal e é por isso que o apóstolo Paulo tão bem expressa isso em Romanos, no capítulo 3, os versículos 23 em diante, quando ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Todos pecaram e carecem do Senhor, da graça, do seu favor e do seu sacrifício na cruz. As imagens que a gente viu aqui, essa produção do filme do Mel Gibson, já de alguns anos, eu sempre digo que eu nunca suportei assistir esse filme mais de uma vez. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque quando eu olho para aquela brutalidade, porque quando eu olho para aqueles açoites, eu sei que foi por minha causa. E isso me dói. Eu sei que aquele sofrimento tem o dedo do meu pecado. Eu sei que aquele sangue derramado foi derramado por causa de um pecado que eu cometo e que ele não cometeu. E isso me dói. Mas eu precisei daquele sangue. Eu precisei que aquele sangue fosse derramado. Porque essa redenção foi conquistada na cruz do Calvário e ninguém tira ela de nós. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem nada nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele foi quem derramou. E é por isso que me dói olhar aquelas cenas. Porque a culpa foi minha, mas o preço foi Ele quem pagou. Há um motivo pessoal. A cruz foi necessária. Mas a cruz foi necessária por uma questão legal, irmãos. Olha o que a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui de Romanos. A Bíblia diz que na sua tolerância, Ele deixou esse impune, esse pecado por nós. Irmãos, um Deus que é santo, santo, santo. Uma das definições de pecado é quebrar a lei de Deus. E Deus é justo. E esse preço precisava ser pago.
Alguém tinha que pagar esse preço. Deus é amoroso, sim, mas Ele é justo. E Ele não poderia deixar impune esses pecados. E esses pecados, os pecados de toda a humanidade, foram depositados nas costas do Senhor Jesus. Há aqui uma questão legal. O pecado tinha que ser pago. E é interessante porque nós já convivemos há tanto, nós já nascemos em um mundo cristão, e portanto às vezes a gente se esquece do horror que foi o Calvário, e o quanto nós somos pecadores, e o quanto aquele preço foi necessário. Há cerca de 1 ano atrás, nós pregamos aqui uma série chamada Fundamentos, e um dos sermões da série eu falei sobre a crucificação, e tenho algumas informações acerca da crucificação que eu acho que são importantes e válidas trazê-las aqui novamente para você. Para que você entenda a crucificação, irmãos. A crucificação era a pena capital mais rigorosa e mais odiosa que existia no Império Romano naquela época. Tanto é que aquele que morria no madeiro era considerado maldito. Porque somente malditos paravam e recebiam a pena de morte na cruz. A crucificação começava com um ritual com os açoites. Ou seja, o condenado tinha suas mãos amarradas e as suas costas eram torturadas com os açoites de um chicote que tinha na sua ponta pedaços de ossos. E à medida que aquele carrasco, ele dilacerava, ele açoitava as costas do condenado, essas costas eram dilaceradas. Esse chicote tinha cerca de 9 filetes de couro, e na ponta de cada um pedaços de osso. 2 carrascos se alternavam para dar constância ao suplício, para que não houvesse intervalo de uma chicotada para o outra. Em alguns dos casos, as feridas elas eram tão profundas que chegava a se afetar os pulmões daquele que tinha as suas costas dilaceradas. O sangramento era tão intenso que alguns daqueles que eram condenados morriam ali naquele primeiro ato, naquela primeira etapa da crucificação, somente ali nos açoites. Se o condenado sobrevivesse a esse suplício, como foi o caso de Jesus, o processo passaria para uma próxima fase. Jesus, com as costas e os ombros já dilacerados em carne viva, era obrigado a carregar o próprio objeto de escárnio, a sua cruz. E então colocavam sobre os seus ombros um madeiro pesado, colocavam ali, acreditava-se que Jesus carrega aquela barra horizontal chamada patíbulum, que pesava cerca de 50 quilos. O cansaço da noite anterior, a angústia do Getsêmani, a antecipação do horror, já havia deixado Jesus terrivelmente cansado. A sessão de tortura era agravada com a violência do escárnio, daqueles que cuspiam na sua face, como o sinal jocoso do seu reinado e da sua posição. Colocaram em sua fronte uma coroa de espinhos. Não és um profeta? Salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Às vezes, à medida que o condenado carregava o patíbulo, era comum que ele caísse no chão. Uma outra causa de morte comum
porque aquela queda, já de um homem exausto, chegava a arrebentar a caixa torácica de quem carregava aquele madeiro. A distância entre o local das chibatadas até o local da crucificação era de cerca de 1,5 km. E é por isso que chamam um homem chamado Simão de Cirene para ajudá-lo a carregar a cruz de Jesus. No local da crucificação, o corpo era pregado, os braços abertos, crucificava-se os pés, transpassava-se as mãos, e a crucificação geralmente matava por asfixia. O coração que já estava fraco, a perda de sangue era intensa, a pouca vascularização dos músculos devastava o condenado. A essa altura, o coração de Jesus já batia muito pouco. Jesus ficou suspenso naquela cruz por pelo menos 6 horas. Daí, você é capaz de entender o Filho de Deus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque essa foi a sensação do mestre. E por isso, quando eu olho para o horror daquela cruz, eu me lembro que foi necessária por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. Não havia como escapar e Jesus não se furtou a essa dor. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia fala do resultado da cruz. Depois daquela horrorosa situação, depois daquele show diabólico, o mundo se torna em trevas. Eu costumo pensar que a terra chorou, a terra entrou em luto, porque o Senhor do universo fora crucificado pela maldade dos homens e pelo preço dos nossos pecados. Mas a obra do Senhor não para por ali. O Senhor Jesus disse que era necessário que ele morresse, mas que era necessário também que ele ressuscitasse. Na cruz do Calvário, o sangue de Cristo é derramado para a remissão de pecados. Mas a obra de Deus não parou na cruz, porque ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E sabe por que ele ressurgiu? Ele ressurgiu para provar que a morte jamais pode dar a última palavra sobre aqueles que são filhos de Deus. Porque Jesus veio para matar a morte com a sua morte, morrer a minha morte e te oferecer vida eterna. Foi isso que ele fez. Às vezes eu olho para as nossas vidas e olho para a vida daqueles discípulos que, quando viram o horror daquela crucificação, alguns se desesperaram. E agora? Aqueles discípulos no caminho de Emaús, aqueles homens que conversavam e falavam da sua falta de esperança, porque havia morrido aquele a quem eles esperavam ser o Redentor de Israel. Sabe que às vezes eu olho para as nossas vidas e eu acho que é uma comparação muito distante, porque ninguém nesse mundo jamais experimentou o Calvário de Cristo. Mas eu acho que a gente, vez por outra, a gente passa por um Getsemane da vida. A gente caminha por um Calvário da vida. E a sensação que a gente tem é que a nossa vida não passará daquele Calvário.
Mas a morte de Cristo e a sua ressurreição nos dizem algo. Dizem que a nossa vida nunca vai terminar no Calvário. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi a mensagem de um pastor afro-americano de uma igreja batista do Calvário em San Diego, na Califórnia, S.M. Lockridge. E ele, com a voz imponentíssima, ele escreveu um texto cujo título é Sexta-feira, mas domingo está chegando. E que relata bem, às vezes, essa nossa sensação de que a nossa desesperança. Mas ele nos chama a olharmos para o domingo, o dia da ressurreição. E diz assim o texto de Lockridge: sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está prestes a trair, mas domingo está chegando. Sexta-feira, Pilatos está relutante, o sinédrio está conspirando, a multidão vilipendiando, mas eles não sabem, domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fogem como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem de uma coisa, domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles o vestem com escarlate, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem, domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus caminhando para o Calvário, o seu sangue pingando, o seu corpo tropegando, o seu espírito exausto, mas veja, é sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, o mal está gracejando. É sexta-feira, os soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz. Eles pregam os pés do meu Salvador na cruz. E depois eles o suspendem entre dois criminosos. É sexta-feira, mas deixe-me dizer-lhes uma coisa: domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos questionam: o que aconteceu ao meu mestre? Os fariseus estão celebrando, pois o plano foi bem sucedido. É apenas sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, ele está pendurado no madeiro, sentindo-se abandonado por seu pai, deixado sozinho e morrendo. Alguém pode salvá-lo? É sexta-feira, mas domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, os céus se escurecem, meu Senhor entrega o seu espírito. É sexta e a esperança está perdida. A morte venceu, o pecado prevaleceu, Satanás está rindo. É sexta-feira, Jesus está sepultado, os soldados guardam um túmulo que está fechado com uma pedra, mas é apenas sexta-feira, domingo está chegando. E domingo já chegou. As mulheres foram ao túmulo e o que viram foi um anjo, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. É por isso que eu e você estamos aqui, porque o apóstolo Paulo disse que se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas porque estamos aqui com um Cristo ressurreto, que nos chama a viver por Ele, que nos convida a uma nova vida. Esse Cristo que viveu, que venceu a morte, Ele está vivo. E isso é a nossa esperança. O Senhor Jesus então termina desafiando os seus discípulos com uma mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, irmãos, é uma mensagem belíssima, mas é igualmente uma mensagem duríssima. Os versículos que se seguem, 34 em diante, Jesus convoca a multidão. E ele diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga.
Irmão, Jesus perdeu a vida na cruz do Calvário para te dar a vida. Mas não para que a vida seja sua agora, para que a vida seja dele. Jesus disse no versículo 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E aqui eu quero encerrar dizendo algo importante para os irmãos. Irmãos, nós vivemos em uma cultura que é materialista, em uma cultura que é consumista, numa cultura que nos ensina que a nossa identidade ela é encontrada a partir daquilo que nós fazemos. Você tem dinheiro, você tem valor. Você não tem dinheiro, você não tem valor. Nós trabalhamos demais para comprar um carro novo, para financiá-lo em 358 vezes. Quando a gente termina de pagar, a gente vai lá e vai financiar um outro carro, porque a gente tem que ter um carrinho bonitinho, além da casa e da viagem à praia no fim do ano. E a gente trabalha para pagar as contas, mas trabalha mais porque faz mais contas. E assim a vida segue. E aí a gente vai deixando de lado coisas que são tremendamente importantes. E Jesus está dizendo assim para mim e para você. Eu perdi a minha identidade. E aí eu me lembro do hino de Filipenses, porque ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele era Deus. Eu perdi a minha identidade para eu dar uma identidade a você. E a sua identidade só pode ser encontrada nele. Somente em Jesus a nossa vida tem sentido. Porque tudo mais aqui nessa vida passa. Tudo o mais passa. Você sabe quando a sua alma vai encontrar descanso? Quando Jesus for seu Senhor. Quando você não tiver mais medo da morte. Ainda que você não queira morrer. Quando a falta de dinheiro não vier tirar as suas noites de sono. Ainda que a gente tenha motivos para isso. Quando você conseguir orar, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, meu irmão, não há problema nessa vida que venha arrancar a sua paz. Mas você só vai conseguir viver assim quando você entender que para viver é preciso morrer. Que quem quiser encontrar, quem quiser ganhar, tem que perder. E esse é o desafio do Mestre para você. O sacrifício foi feito. A mensagem da cruz é anunciada. Agora ela é estendida à sua vida. Para quem que você vive? Para quem que você dedica os seus dias de vida? Para quem que você dedica os seus maiores esforços? Para quem que você dedica a sua maior alegria, o seu maior prazer? Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a alma. Quer me seguir? Tome a cruz. E eu diria para você, tome a cruz e viva. Porque enquanto a cruz para Cristo foi morte, a cruz para nós é vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus pela obra da cruz do Calvário. Essa é a Páscoa de Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está aqui e Ele te convida para segui-lo. Você aceita esse desafio de entregar os seus melhores dias, os seus maiores esforços, os seus melhores amores, de entregar tudo que você tem? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Ô Jesus, eu quero agradecer-te
pela obra redentora da cruz do Calvário. Eis que agora o Senhor nos convida, nos desafia para o caminho do discipulado, que é o caminho estreito, é o caminho da abnegação, mas é o único caminho que traz paz ao coração, que nos liberta de todas as outras demandas da vida, que nos dá descanso, porque quando os nossos corações a Ti pertencem, a Tua paz inunda o nosso ser. E é aí que nós podemos orar: a Tua graça é melhor do que a vida. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Só assim nós podemos orar dessa forma. Abençoa essa igreja, teu povo, os teus filhos, aqui nessa noite. E que essa mensagem seja compreendida. Assim nós oramos a Ti, ó Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém e amém. Senhor, nós Te agradecemos, pois tudo foi perdoado por Teu amor. O Senhor vive e hoje temos a vida eterna. O nosso Deus já ressuscitou. O nosso Deus já ressuscitou. Cristo vive, é Senhor. A morte se já derrotou. Todos vamos celebrar. Nosso Deus já ressuscitou. Nosso Deus já ressuscitou. Ressuscitou.